Este é o teclado portátil, que é um projeto desenvolvido para recriar um teclado musical em escala reduzida e com algumas funcionalidades interessantes e diferentes. Primeiro, eu vou mostrar o que ele faz e quais são os recursos implementados para depois discutir sobre o planejamento e a concepção da ideia. Então, a primeira coisa interessante de ser citada é que a estrutura foi feita em uma impressora 3D e foi devidamente pintada, e acabou dando um aspecto legal para o projeto. Eu vou mostrar depois, mas só citando por agora, o teclado ele possui uma tampinha para essa parte frontal que serve para proteger contra danos e para proteger também de poeira, certo? E a primeira coisa que eu vou mostrar são os recursos que podem ser vistos na parte externa. Começando pela parte lateral aqui, nós temos um botão liga e desliga. Atrás nós temos um conector para fone de ouvido alto-falante, um conector micro USB para carregar a bateria do sistema interno. E um dos principais recursos aqui é o display, que ele vai servir para mostrar a interface do sistema. Bem, agora eu vou ligar o teclado para a gente ver como é que ele funciona. Tem uma animaçãozinha de começo aí. E só para esclarecer, esse BJRF é um acrônimo com o nome dos integrantes do grupo: Bernardo, Jonas, Roger e Fábio. Enfim, então aqui na telinha principal a gente tem a indicação da bateria, as opções do menu aqui e uma barrinha de volume. E toda essa configuração pode ser feita por essas 5 teclas aqui, sendo essas duas que controlam o volume, essas duas de cima aqui controlam a seleção do menu e essa aqui é a que seleciona a opção. Então, por exemplo, vou entrar em configurações, vou selecionar aqui, por exemplo, o modo Dark do menu, que é o modo que vai economizar mais bateria, né, e vai cansar menos o olho. E agora eu vou trocar a nota. Eu tenho duas opções, ou o piano ou o violino. Vou escolher o piano, que é o melhor para demonstrar, certo? E agora, para mostrar as notas tocando, eu vou ligar aqui um conector de um alto-falante. E agora eu preciso trocar do modo de interação do menu para o modo de tocar as notas. Para isso eu preciso pressionar essas 4 últimas aqui ao mesmo tempo. E aí tem um porém, quando eu conecto um alto-falante ou um fone de ouvido, eu preciso colocar o meu dedo aqui para gerar um referencial, porque senão as teclas não vão ser detectadas normalmente. Aí beleza, eu coloquei um dedo aqui, um lugar onde não tem tecla, e vou pressionar aqui as 4 últimas. Ok, deu um apitinho, quer dizer que já está pronto para tocar. Enfim, agora eu vou tocar o Dó, Ré, Mi, Fá só para demonstrar. E agora uma música um pouco mais complexa, né, que é o Cai Cai Balão. E agora um acorde. Outro. Enfim, só para mostrar que o instrumento ele tem a polifonia, né, que ele aceita várias notas ao mesmo tempo. Para finalizar, acho que todo mundo tem vontade de fazer isso. E é isso aí. Ele tem outro instrumento que ele é capaz de tocar, que é o violino, mas o melhor de demonstrar mesmo é o piano. A ideia do teclado portátil surge para atender uma necessidade de praticidade e agilidade para tocar e gravar ideias musicais. Essa necessidade surge com a evolução da cultura musical. Sob o ponto de vista do consumo de cultura musical, o rádio foi a primeira forma de distribuição em massa da produção musical, além de ser responsável também por diversos outros serviços. Posteriormente, a popularização da mídia física com o vinil proporcionou liberdade ao consumidor, que pôde então escolher o que e quando ouvir. Porém, o vinil não superou o rádio em popularidade, pois era uma mídia cara. O rádio só começou a ser superado com o advento da fita cassete e posteriormente pelo CD, que representou uma alternativa de alta qualidade, baixo preço e excelente portabilidade. No começo da década de 90 surge o MP3, técnica de compressão de áudio com perdas quase imperceptíveis ao ouvido humano. E com isso, o consumidor pode ter acesso a um acervo imenso de músicas com uma portabilidade e uma liberdade nunca vistas antes. Hoje, o serviço de streaming representa a principal forma de consumo da cultura musical, onde o público goza de uma grande liberdade de decisão sobre o que escutar e o artista tem à sua disposição um canal muito mais fácil e barato para distribuir sua produção musical. Sob o aspecto da evolução dos instrumentos musicais, é importante destacar que, devido à popularização da prática musical, houve um aumento da demanda por instrumentos acessíveis. Para aproveitar esta demanda,
várias soluções foram criadas, como teclados que simulam sons de grandes e caros pianos de cauda. O avanço da microeletrônica e processamento de sinais ainda possibilitou que instrumentos virtuais alcançassem uma performance excelente, mesmo em equipamentos que não foram projetados para serem usados como instrumentos, como smartphones e tablets. Por fim, podemos destacar a evolução da produção musical, que impactou de forma significativa a relação do artista com seu público, pois antes os músicos dependiam de um enorme investimento para ter acesso à estrutura de gravação, produção e distribuição necessárias. Mas a partir dos anos 2000, com o avanço da tecnologia, isso mudou. A popularização de equipamentos de conversão de sinais analógicos para digitais e dos computadores viabilizou os chamados home studios, onde os artistas podem gravar e produzir sua música de forma muito mais barata e com excelente qualidade. É possível também usar aplicativos para a produção musical, onde nenhum instrumento é necessário, tudo pode ser feito através apenas de toques numa tela. O teclado portátil busca aliar a praticidade da gravação, fidelidade sonora e, claro, a portabilidade, criando uma ferramenta de trabalho para tocar e armazenar ideias musicais em qualquer lugar. Entre os requisitos do projeto estão inclusos portabilidade, é necessário que o dispositivo tenha um tamanho reduzido e boa autonomia de energia. Uma interface homem-máquina eficiente, onde serão usados botões e um display OLED, para interação com o usuário em uma interface prática e amigável. Teclado capacitivo, que é uma alternativa interessante para o acionamento das teclas das notas musicais sem movimento e desgaste mecânico. Saída de áudio versátil, com opção de uso de fones de ouvido ou alto-falantes integrados. Interação e comunicação com o computador, usada para descarregar os arquivos gravados via Bluetooth. Variedade de timbres sintetizados, com a possibilidade de sons de piano e violino. E, por fim, uma boa qualidade de áudio, com síntese de sinal com no mínimo 12 bits de resolução e 44 kHz de frequência de amostragem, e uma distorção harmônica total menor ou igual a 5%. Olá, meu nome é Bernardo e agora eu vou apresentar sobre as características do produto. O teclado terá 3 botões capacitivos para tocar as notas naturais puras, que são as notas brancas na parte inferior do teclado, dentro dessa caixa vermelha, e mais 5 acidentes, que são as teclas pretas que ficam acima das brancas. Uma outra característica é que o produto terá a presença de 2 push buttons e um joystick. Eles servem para a interação do usuário com o produto e servem para poder navegar através do menu e alterar o volume do teclado portátil. O teclado também possuirá 2 alto-falantes de média potência, de 0.5 a 1 watt, e um conector para fones de ouvido, caso a pessoa queira utilizar um fone de ouvido ou conectar o teclado portátil numa caixa de som. O produto também contará com um display LED de 0.96 polegadas, que é para poder ter uma interface um pouco mais limpa e mais aberta com o usuário. Além disso, o produto vai ter um controle de volume por meio de um potenciômetro digital, que está denotado através desta caixa vermelha que está na tela. Uma característica que aparece na tela sobre esse controle de volume é que tem a presença da rampa, e quanto mais alta essa rampa está, maior o volume. Outra característica é que o produto deverá proporcionar ao usuário a experiência de compor músicas gravando as mesmas em uma memória flash. O que isso significa? O usuário, caso ele queira numa explosão musical ou então numa descoberta musical inusitada, ele pode gravar essas ideias no teclado portátil através dessa memória flash, que está denotada através desse CI dentro da caixa vermelha. As notas serão sintetizadas por meio de um conversor digital analógico DAC de 12 bits. Esse conversor digital analógico fica dentro do nosso microcontrolador, que é o STM32, e ele possui 12 bits, que é para o produto ter uma melhor performance sonora e também uma boa qualidade de áudio, seja na caixa de som ou pela saída de fone de ouvido. A comunicação do teclado com o computador será feita via Bluetooth, que eu explicarei no próximo slide. Neste slide vocês podem ter uma ideia sobre como será a comunicação para o computador via Bluetooth. O módulo envia o sinal, as informações das notas via Bluetooth, e o computador vai ter uma espécie de software ou então algum software que seja capaz de receber essas informações via Bluetooth e transformá-las no arquivo MIDI, que é um arquivo geral de notas musicais. Um diferencial inovador no nosso dispositivo é que ele é um dispositivo portátil, então você pode levá-lo dentro do bolso da bermuda,
numa mochila, numa bolsa, numa viagem, caso você queira tocar músicas durante a viagem. Ele também tem o objetivo de gerar notas o mais próximo possível de um instrumento convencional. Por isso que nós utilizamos um conversor DAC de 12 bits para que a gente possa ter uma melhor qualidade sonora. Ele também tem um diferencial de poder gravar e armazenar as ideias musicais através da memória flash mencionada anteriormente, e também possui uma interface com o computador para que você possa editar a música que você for compor e poder colocar alguns detalhes ou coisas que são mais fáceis de implementar no computador. Nosso produto também possui as teclas capacitivas, o que possibilita uma melhor transição de notas, ou seja, o usuário consegue transitar entre notas próximas de uma maneira mais fácil, mais rápida, e além disso não possui a perda mecânica que o próprio teclado convencional já possui. Agora eu vou explicar um pouco sobre como funciona essa questão das duas placas no nosso projeto. Nosso projeto possui duas placas principalmente porque o design das placas ficaria mais fácil de ser implementado, porque a gente possui uma quantidade muito grande de componentes no circuito como um todo, então se a gente dividisse ela em duas placas, ficaria muito mais prático de fazer o design. A comunicação entre as duas placas é feita através desses dois barramentos de pinos que estão dentro dessas caixas vermelhas na imagem, e além disso, a comunicação ela passa através desses barramentos que vêm do circuito da bateria ou então do circuito capacitivo e vão para o microcontrolador. Nesses barramentos também passa a parte de alimentação do resto do circuito, como o circuito central e o circuito do display. Um outro motivo para que nós tenhamos a presença de duas placas é que o display, o joystick, as caixas de som, a saída de áudio P2 e os botões, nós desejamos que eles ficassem num nível superior da placa, para que fique mais próximo do usuário e além disso proporcionar uma experiência um pouco mais confortável para ele. E agora o Jonas vai explicar agora sobre o projeto do hardware do teclado musical. Bem, neste ponto, irei apresentar um pouco mais sobre o projeto do hardware do produto, teclado musical. Neste primeiro slide, já é possível verificar as duas placas, assim como mencionadas anteriormente. A placa superior está na parte de cima do slide e a placa inferior, que está contida também as teclas do produto. Vale salientar que irei explicitar também a questão do diagrama de blocos do produto. A placa superior ela é composta pelo circuito central, onde fica o microcontrolador, display, memórias flash, Bluetooth, os botões para comando do produto e interação e também o circuito de áudio. Aqui está o diagrama em blocos da placa superior do nosso produto. Na parte central é possível verificar o microcontrolador e em seu entorno todos os periféricos mencionados anteriormente. Os botões, a memória flash, o módulo Bluetooth, o display OLED, que é a interface com o nosso usuário também, o potenciômetro digital, o amplificador para amplificar o sinal de saída, e esse sinal tem saída tanto pelo alto-falante quanto por conector P2 de fone de ouvido. Além disso, as duas placas, assim como mencionado anteriormente, elas comunicam via barramento. Bem, na placa inferior está contido o circuito da bateria e o circuito do sensor capacitivo. Aqui está o seu diagrama de blocos. Podemos começar pelo sensor capacitivo. As teclas musicais, elas são capacitivas, que é a área de cobre das notas, onde o usuário vai tocar. Temos também o circuito da bateria, que é o seu circuito de medição, circuito de carregamento e a bateria propriamente dita. Elas estão convergindo para o barramento que leva até a placa superior. Por fim, temos o diagrama de uso do produto, onde temos o usuário mais acima e o usuário interage com o teclado através das teclas capacitivas. Então temos as teclas, o sensor capacitivo, o sinal sensor capacitivo vai para o microcontrolador e o microcontrolador realiza toda a síntese. Via conversor DA, o sinal também vai para o potenciômetro digital, então ele é amplificado e levado à saída, onde o usuário vai ouvir o som da nota tocada. Em paralelo, entre aspas, temos a memória flash, que pode armazenar a música que o usuário teve a ideia, de tocar. Em paralelo a isso, temos também o display OLED, que é responsável pela interação com o usuário, interação direta, visual. E além disso, temos o módulo Bluetooth, circuito no qual nós enviaremos a música tocada pelo usuário para um computador, onde um software irá reproduzir essa música no formato MIDI. Bem, neste momento, o Fábio irá apresentar um pouco mais a respeito do firmware do nosso produto. E agora eu vou falar sobre o projeto do firmware.
E a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é a arquitetura do firmware. E aqui à direita eu tenho uma imagem que ilustra os níveis de abstração do projeto. Então tem o hardware que já foi comentado, acima dele tem um código de máquina, o assembly, depois tem as linguagens médio nível e depois alto nível. A gente optou por trabalhar nesse nível aqui de abstração, em específico utilizando a linguagem C. Então a ideia que a gente está utilizando, ela está lidando com a parte do assembly e do código de máquina, para comunicar com o nosso hardware. E sendo mais específico, a gente resolveu subdividir aqui o nosso desenvolvimento na linguagem C em 8 bibliotecas diferentes, sendo elas uma para o circuito central, que cuida dos botões, uma para o circuito da bateria, o circuito sensor capacitivo, memória flash, display, Bluetooth, áudio e potenciômetro. Essa subdivisão, ela facilitou demais o desenvolvimento, porque a gente pôde dividir melhor as tarefas e a criação do código ficou muito mais organizada. Outra grande vantagem que isso trouxe é que o nosso código principal, por conta da gente ter utilizado essas diversas bibliotecas, ele ficou como se tivesse um nível de abstração acima do restante do código. Isso porque essas bibliotecas forneceram uma série de funções de modo que o código ficasse mais dependente das funções que a gente desenvolveu do que das funções específicas do microcontrolador. E para ter uma ideia, esse é o nosso código principal. E querendo ou não, o firmware ele é relativamente complexo. Então o normal é esperar que o código desse tipo de produto seja muito mais extenso. Mas por conta das funções que a gente desenvolveu nas várias bibliotecas, o código ficou muito mais genérico e muito mais enxuto. De forma que se a gente fizesse uma alteração no hardware, a alteração que a gente ia ter que fazer no firmware, no código principal em específico, é quase zero. Porque a mudança de fato que a gente teria que fazer nesse caso ia ser nas bibliotecas, que estão à parte do código principal, então fica muito mais fácil de acessar elas e recriar o código ou até dar algum tipo de manutenção em cima dele. Certo, e agora eu vou falar da síntese das notas musicais, só que eu vou falar só do conceito, não pretendo mostrar nenhum tipo de código aqui. Bem, para você gerar uma nota musical de um instrumento, você precisa praticamente de duas coisas. A primeira é o timbre, nada mais é do que o formato da onda sonora que aquele instrumento produz. Então eu tenho uma imagem aqui que mostra o formato, por exemplo, de um diapasão, que é uma senoide pura. Então, cada um desses instrumentos, vamos dizer assim, tem o formato da onda sonora específico. E a segunda característica que dá a identidade das notas é o chamado envelope. O envelope nada mais é do que um perfil da variação da amplitude da nota ao longo do tempo. E esse perfil ele é dividido em 4 regiões: o ataque, o decaimento, a sustentação e o relaxamento. O ataque é uma região onde a amplitude varia de 0 até a amplitude máxima. Aí depois vem o decaimento, onde ela vai da amplitude máxima até uma amplitude nominal, vamos dizer assim. A sustentação, onde ela mantém essa amplitude. E depois o relaxamento, onde essa amplitude vai do valor nominal, né, entre aspas, até o zero. E se essas duas características são combinadas, você tem a formação da nota. Então, por exemplo, aqui eu tenho o timbre do piano, que é uma senoide com alguns harmônicos aí, como pode ser visto na imagem da direita, onde eu tenho a transformada de Fourier. E aqui está mostrando o envelope do piano, onde dá para ver que o ataque dele, que é a variação da amplitude de 0 até o valor máximo, é muito curto. Depois tem um decaimento longo, uma sustentação quase nula e depois um relaxamento bem curto também. Então, para eu reproduzir essa nota do piano no teclado portátil, eu teria que seguir o timbre e o envelope que eu apresentei. E foi justamente isso que a gente fez. Então, eu tenho aqui uma imagem do timbre ideal, que é o que a gente usou como referência, e do timbre que a gente sintetizou. Dá para ver que ele é bem próximo, claro, tem uma diferença sim, mas essa diferença não foi perceptível no som final sintetizado. E aqui eu tenho os harmônicos, onde eu tenho um harmônico da nota usada como base e da nota sintetizada. Dá para ver que eles estão bem próximos. Por fim, temos o envelope, onde seguimos o perfil do envelope da nota ideal, em que o ataque dura algumas dezenas de milissegundos. Depois tem um decaimento longo, uma sustentação que aqui a gente prolongou para replicar esse padrão logarítmico dessa nota ideal e um relaxamento bem rápido também. Para finalizar, eu vou mostrar a diferença entre a nota ideal e a real, que foi a que a gente sintetizou. Agora a real. A maior diferença que percebe entre as duas é no ataque, mas de toda forma, a nota sintetizada está bem satisfatória. Agora é hora de desmontar o teclado e ver como ele é por dentro. E como eu havia prometido, vou colocar a capinha do teclado aqui para ver como que ele fica. Dá para ver que ele fica bem fechado.
bem protegido. É isso aí. Agora, para desmontar ele, basta eu puxar aqui com cuidado, tomando cuidado com os conectores aqui e a chavinha. Dá para ver que por dentro o teclado não é tão bonito quanto ele é por fora. Mas, conforme foi dito antes, a gente tem duas plaquinhas aqui. Uma placa superior, que contém o circuito do display, do microcontrolador, do amplificador, do conector para o fone de ouvido. E na placa inferior a gente tem um circuito da bateria e também um circuito do sensor capacitivo, que é esse seisinho aqui. Então, a gente encomendou alguns componentes e as placas da China. E não deu tempo da maioria desses componentes chegarem. Então, a gente teve que improvisar muita coisa. E uma coisa que é evidente aqui é o conector, porque o original seria instalado nesse lugar aqui, só como ele não chegou, a gente teve que colocar um provisório aqui, que atendeu a necessidade, mas não é o ideal. E também tem as caixinhas de som, que originalmente o projeto deveria ter, e também ficaram fora do projeto. Além disso, tem a parte do Bluetooth, o módulo também não chegou, e também não deu tempo da gente implementar as funcionalidades do software e a parte da comunicação com o computador, então ficaram de fora. E a conexão dessa placa com a inferior é feita por meio desses dois barramentos. E aqui dá para ver eles na placa inferior. Com isso fica muito fácil de montar e desmontar as placas, como pode ser visto agora há pouco. E na placa inferior, até que o circuito pode ser montado. A parte do CI capacitivo sem problemas, a chave a gente achou um substituto, e o circuito da bateria ficou faltando alguns componentes aqui, e o principal deles foi o regulador de tensão. Isso apresentou um grande problema porque o regulador de tensão que nós escolhemos, ele tem um dropout muito pequeno. E esse regulador de tensão aqui é um regulador de tensão com um dropout na casa de 1 volt. E como nosso circuito todo opera em 3.3 volts e essa bateria aqui, ela nominalmente é de 3.7 volts, dá para ver que tem uma inconsistência nessa parte. Mas felizmente o circuito funcionou, igual pode ser visto aí no começo. Mas o problema que isso acarretou é na medição da bateria, porque o microcontrolador ele faz a leitura da bateria com base na tensão de 3.3. E se a tensão de 3.3 está refém desse dropout, então quer dizer que a medição da bateria não vai ser confiável. E aquela medição que mostrou aqui na tela, ela não é uma medição falsa, o programa está de fato medindo a tensão da bateria, mas ela acaba sendo não muito representativa do valor real da bateria. E outra coisa que tem que ser mencionada aqui é que o controle de volume seria feito inicialmente por um potenciômetro digital, mas como esse componente também não chegou, a gente acabou ligando direto na entrada do amplificador e fez todo o controle do volume por meio do firmware. E nós previmos também alguns botões para interação com o display, só que como eles também não chegaram, a interação com o display, conforme foi vista, foi feita por meio das próprias teclas, o que acabou não ficando ruim. E a última coisa é que o teclado, ele inicialmente tinha a capacidade de compor música, mas isso aí acabou ficando de fora por conta do tempo. Enfim, este foi o nosso projeto, o qual não cumpriu todos os pontos do escopo estipulado, mas que o resultado final ao qual chegamos foi bem satisfatório, pois o coração do projeto, que é a síntese das notas, ele foi bem sucedido, assim como alguns outros pontos.